Vamos falar um pouquinho hoje sobre FeLV, diagnóstico de FeLV mais precisamente. O diagnóstico de FeLV não é uma sentença de morte para a maior parte dos gatos, mas é algo que deve ser muito bem analisado pelo veterinário e bem conversado com o tutor do gato, que precisa entender que o gato dele é portador de um vírus, que muito possivelmente ele vai continuar sendo portador para toda a vida, a não ser que o resultado do teste tenha dado errado, que pode acontecer, mas a partir do momento que ele estiver infectado, ele vai ser infectado para o resto da vida, e que boa parte desses gatos podem sim desenvolver uma doença clínica por causa da ação desse vírus no organismo, e se ele desenvolver a doença clínica, a dificuldade de tratamento é bem grande, né? A maior parte dos gatos não vai sobreviver. Bom, dito isso, sem querer dar alarde a ninguém, a parte boa da história, e que nem sempre é tão boa assim, é que teste pode dar erro. E isso não necessariamente é um problema de técnica, pode ser uma sensibilidade do teste. Ele também pode ter dado certo, ou seja, o teste ter funcionado perfeitamente bem, só que o curso desse vírus dentro do organismo do gato pode ter sido não detectado. Então, pessoal, começando do começo, quem determina qual tipo de teste deve ser feito, que normalmente não é só um, é mais de um, quando deve ser feito, como deve ser interpretado, é o médico veterinário. Então, às vezes as pessoas querem levar o gatinho lá na clínica só para coletar o sangue e fazer o teste rápido. Mas lá na clínica não é um laboratório, é uma clínica veterinária, a gente tem a responsabilidade de interpretar aquilo e saber, principalmente, se esse exame é o ideal e se seria só esse. Porque me diz o que você faz com o resultado de um exame positivo ou negativo se você não souber o que isso significa. Nada. Ou você pode ficar tranquilo quando o gato realmente está infectado, ou você pode ficar desesperado e seu gato não está infectado. Então, gente, testar um gato para FeLV não é simplesmente coletar gotinhas de sangue e fazer um teste rápido. E menos ainda, pular a etapa do teste rápido e ir direto para a PCR. Não é porque a PCR é um exame mais complexo e mais caro que ele seja melhor do que o teste rápido. E a inversa também. A gente tem que saber quando usar cada um dos tipos de testes que a gente tem hoje disponível no mercado. Tá? Bom, primeira coisa que eu tenho para falar para vocês, tutores de gatos. FeLV significa vírus da leucemia felina. Não significa dizer o gato doente ou não doente. FeLV é o nome do vírus, e esse vírus, algumas vezes, são raras, causa realmente leucemia em gato. Na grande maioria das vezes não vai causar leucemia. Ele vai causar outros tipos de câncer, principalmente o linfoma, que é grave também. Ele causa anemia. Hoje em dia, a gente aqui na clínica tem visto muito mais anemia do que linfoma, e nos congressos que a gente vai pelo Brasil, os colegas relatam a mesma coisa. Parece que o tipo de vírus que a gente tinha aí há 20 anos atrás, quando eu iniciei na medicina felina, ele está um pouco diferente. A gente tem vários tipos de vírus de FeLV, tem alguns vírus que causam mais depressão de imunidade, tem alguns tipos de vírus que causam mais anemia e tem tipos de vírus que causam mais câncer. Quando eu me formei lá atrás, sem dúvida, câncer era a grande maioria dos gatos. Agora está sendo anemia. E isso não é bom também, porque não é uma anemia tranquila. Não é uma anemia que você toma um suplemento e corrige, e tampouco uma anemia que depois de uma transfusão costuma durar o resultado. Costuma ser bem desafiador e muitos gatinhos vão ao óbito por causa da anemia. Esses gatos que manifestam sintomatologia, sinal clínico, esses gatos é o que a gente chama de portador progressor, ou seja, o vírus está progredindo no organismo. O gatinho entra em contato com esse vírus vai ser reconhecido pelo sistema imunológico do gato, ele cai na corrente circulatória, ele se multiplica, ele atinge os órgãos-alvos que a gente fala, ou seja, no organismo inteiro ele pode estar presente. E esse gato, depois aí de uns 60 dias que ele se infectou, que ele entrou em contato com o vírus, ele começa a dar aí o teste rápido positivo, a PCR positivo, a imunofluorescência positiva, ou seja,
todos os testes que a gente tem de mercado, ele vai ser positivo. Então, olha que interessante. Eu pego um gatinho que está clinicamente doente, com alguma afecção que pode ser causada pelo FeLV. Eu faço só o teste rápido e ele dá positivo. A não ser que eu tenha feito uma técnica muito errada, é quase impossível desse gato não ser positivo mesmo. Eu não preciso de PCR, que é um teste mais caro, eu não preciso de imunofluorescência, eu posso fazer só o teste rápido. Ele é positivo? Ele é positivo. Então, hoje existem diretrizes internacionais que nos guiam para saber como interpretar cada tipo de resultado. Bom, alguns gatos vão entrar em contato com esse vírus e vão debelar a infecção e ninguém sabe por que ele consegue fazer isso. Esses gatos, a gente vai falar que eles têm um tipo de infecção que a gente chama de abortiva. Não é porque aborta bebezinho, ele aborta o vírus. Por que eu sei que esse gato entrou em contato com o vírus? Porque se você coletar sangue e mandar numa universidade no exterior, ele vai ter anticorpos anti-FeLV. Aqui no Brasil, não tem nenhum laboratório e nenhum teste que mensure anticorpos anti-FeLV. Para que isso é importante? A título de ciência é importante, porque eu sei que tem alguns gatos que conseguem debelar a infecção sozinho. Então, alguns gatos que entrarem em contato com o FeLV, mesmo esse vírus entrando em contato com ele, ele não vai permanecer desenvolvendo esse vírus dentro dele. Mas, muito cuidado, porque a gente acredita que esse vírus não sai do organismo do gato. Só que ele não vai causar nada. Ele não transmite, não causa doença e fica quietinho ali dentro, albergado, quietinho, tá? Essa é uma infecção mais rara, mas é a infecção que normalmente vai acontecer num gato adulto, bem vacinado, saudável, forte, que entra em contato com o vírus de uma forma muito pontual, num acidente rápido, uma quantidade pequena de vírus, ou seja, ele foi exposto a uma baixa carga viral, de baixa virulência, vírus não tão agressivos. Esses gatos, mesmo que não estejam vacinados para FeLV, muitas vezes eles vão fazer a infecção abortiva. Quão adulto, acima de 4 anos, eles passam a ser um pouco mais resistentes, mas não para conviver, nem ir para a rua. É aquele acidente que aconteceu rapidamente, 2 gatos se cheiraram e você separou, um tinha FeLV e outro não tinha. Isso vai ser para sempre? Não. Pode ser que lá na frente esse mesmo gato que não se infectava passe a se infectar. Então a gente não conta com a sorte, tá? Então eu falei do progressor, que é o que adoece, o do abortivo. E aí a gente tem mais outros 2 tipos de infecção, o que a gente chama de regressor e o que a gente chama de infecção focal. Qual é a diferença deles? Que eles são mais difíceis de diagnosticar. O regressor, ele entra em contato com o vírus, esse vírus se espalha no organismo, ele vai até as células que produzem anticorpos desse gato, ele vai até a medula óssea, ele vai até o baço, se for um gato pequenininho, ele vai até o timo, ele pode fazer tudo isso. Só que o organismo do gato ele tem uma força que ele consegue segurar essa infecção. Então você pode fazer um primeiro teste rápido e ele, enquanto ele estava no sangue, ele fez a tal da viremia, o teste rápido vai dar positivo, mas o organismo dele consegue pegar esse vírus e albergar e ficar com ele quieto, mas ele continua se reproduzindo. Não é igual ao abortivo que o vírus desaparece. O vírus só fica quieto dentro de um órgão ali se reproduzindo, principalmente na medula. Se ele está dentro da medula, que é onde produz sangue, eu continuo jogando o vírus para a corrente circulatória. Só que é uma quantidade muito pequena de vírus, muito pequena. Qual que é o problema desses gatos regressores? O vírus está na corrente circulatória. Se esse gato doar sangue, ele transmite para o gato que está recebendo. E o teste rápido dele é negativo. Então, olha, o teste não está errado, porque o teste rápido ele só vai conseguir detectar quando a carga viral no sangue do gato está mais elevada. E a PCR, por ela amplificar o material genético, ela consegue detectar numa quantidade menor. Então, também o tipo de PCR, se vai ser de DNA ou RNA, isso vai ser uma PCR quantitativa ou qualitativa, a gente já fala disso. Então, até o tipo de PCR a gente tem que saber o que está escolhendo para fazer no gato. Esses gatos regressores, eles podem sim adoecer, né? Dificilmente causando uma doença longe de onde o vírus está, mas esses vírus podem sim começar a aumentar a quantidade dentro do organismo do gato, e de regressor, ou seja, você fazia teste rápido.
dava negativo e ele só era capaz de transmitir mediante transfusão de sangue, ele pode voltar a ser um progressor ou passar a ser um progressor. E aí, saliva, espirro, lágrima, tudo isso vai ter vírus e ele transmite para os amigos que convivem com ele, para os outros gatos, de uma maneira muito fácil. Então, idealmente, quando eu tenho um gato saudável, eu devo fazer 2 testes, a PCR e o teste rápido, para saber se meu gato é progressor ou regressor, tá? Bom, mas você falou que tem um quarto tipo. Tem. Por isso que eu estou falando, FeLV não é fácil, não é chegar e falar, faz o exame, eu quero saber o resultado. A gente tem que entender o que está acontecendo. Tem infecção focal. A infecção focal acontece tudo aquilo que eu falei para vocês no regressor, só que o organismo ainda é um pouco mais forte. O vírus não fica caindo na corrente circulatória, mas ele está dentro de um órgão. Normalmente no olho do gato, no linfonodo do gato, no baço. Ele está em algum órgão e ele não cai na corrente circulatória. Todos os testes que você fizer vão dar negativos. Esses testes dando negativo, você acredita que seu gato está saudável. Aí ele desenvolve um câncer. Aí você procura o vírus dentro da célula do câncer e você acha o vírus, porque ele tem uma infecção focal. E esse é tão doido que alguns gatos, ao longo da vida, vai ficar dando teste rápido positivo, teste rápido negativo. E PCR, sempre negativa do sangue. Se você fizer daquele câncer que ele desenvolveu, ela vai dar positiva, mas do sangue é sempre negativa. É estranho isso, né? Porque assim, se esse gato tem menos vírus, esse vírus não cai na corrente circulatória, por que de vez em quando, então, esse gato com infecção focal, ele vai dar positivo no teste rápido e depois desaparece? Já pararam para pensar nisso? Então, o teste rápido, ele não procura o antígeno em si, ele não procura o vírus, ele procura uma partícula que é produzida pelo capsídeo do vírus, é uma parte do vírus, que chama P27. Essa P27 é que cai na circulação, não é o vírus como um todo, senão eu encontrava na PCR. E esse de infecção vocal, ele pode se tornar um regressor? Pode. Ele pode se tornar um progressor? Pode. E como diagnóstico? Literalmente na sorte. Mas, graças a Deus, esse é o mais raro que tem. Por isso, hoje, a gente preconiza vacinar todos os gatos até 4 anos de idade com a vacina quíntupla. Porque se ele conviver com outro gato, esse gato pode ter uma infecção focal. É raríssimo, mas pode. E aí, por algum motivo, esse gato pode desenvolver a doença, saindo do focal para o progressor, e infectar esse gato que mora dentro do apartamento, que tem 2 anos de idade, e que não tinha motivo para ser vacinado com a quíntupla ou com a fração FeLV de vacina, que é outro assunto a gente falar de vacina. Deu para entender que não é simples diagnóstico e nem pensar o que fazer? Bom, o tempo que esse gato saiu da zona de risco, ou seja, do contato com outros gatos ou com a rua que pudesse ter FeLV, para o tempo que ele vai levar para ser testado, também influencia. Se você quiser uma resposta rápida, por exemplo, meu gato fugiu de casa, ou adotei um gatinho, quero colocar ele lá para dentro de casa, eu tenho outros gatos, eu quero saber logo se esse gato tem ou não tem FeLV, existe uma PCR específica para isso, que é uma PCR de RNA. Não é a que a gente faz normalmente, que é de DNA. São coisas diferentes, porque eu tenho que pensar como que esse vírus está na circulação do gato hoje. Então, antes dele se acoplar ao DNA do gato, esse vírus é um vírus de material genético RNA. Então, ele ainda está solto ali na circulação, procurando a célula para ele poder infectar. Você faz o teste depois de 1 semana de RNA, ele vai dar positivo. Todos os outros ele vai dar negativo se ele realmente se infectou, tá? 100%? Não, na biologia não existe 100%, mas é uma grande chance, tá? De você acertar ali no diagnóstico. O teste rápido, ele já demora em torno aí de uns 60 dias. Então, demora muito mais tempo. Agora, não tem nenhum teste, gente, que vocês... o gato entrou em contato agora, amanhã eu faço para saber se ele está infectado ou não. Isso não existe. O menor espaço que a gente tem é de 7 dias e o maior espaço que a gente tem, teoricamente, é de 60 dias. Visto isso, vamos pensar nos gatinhos que testaram e deram positivo. A primeira pergunta que a gente se faz, para qual teste? Em qual momento ele foi testado? Ele estava doente ou não? Ele foi retestado, porque é raro, mas pode acontecer. Teste pode dar erro, inclusive por erro de manejo no teste.
O teste em si pode ter dado errado pelo teste e o manejo pode ter sido errado. Quando a gente faz teste rápido na clínica, a gente usa cronômetro, porque se eu passar o tempo de avaliação, ele vai dar erro. Se eu usei sangue total, aquele sangue vermelhinho que saiu, o resultado pode ser diferente do sangue de plasma, que é só a partezinha transparente ali do sangue que está no organismo do gatinho. Por que eu estou falando tudo isso? Porque é muito importante o tutor entender como que são feitos os testes, para que serve cada teste, para entender qual foi o resultado do gatinho dele. Nem sempre é uma coisa ruim, quer dizer, se ele for positivo e for positivo mesmo, não é muito bom não. Mas se ele estiver doente, clinicamente doente, com teste rápido positivo, é bem ruim, porque possivelmente ele não consegue se recuperar. Alguns gatos até conseguem, a gente pode falar depois em um outro vídeo só sobre medicação, mas não vai vir ao caso aqui, eu quero falar do resultado do teste. E que muito falso positivo e falso negativo pode estar acontecendo por não saber interpretar ou utilizar o teste adequado no momento adequado do gatinho. De qualquer maneira, não é para desestimular fazer teste não, é para cada vez fazer mais. Todos os gatos precisam passar pelo menos uma vez na vida por uma triagem de teste rápido, pelo menos uma vez na vida. Quem conseguir fazer o teste rápido e a PCR pelo menos uma vez na vida, está aí elevando o padrão ali de cuidado com o gatinho, mas a gente sabe que existe toda uma questão financeira. E cada vez que o gato adoecer e a gente não souber muito bem o que está acontecendo e a doença puder ser associada com FeLV, mesmo que ele tenha dado negativo em qualquer teste lá atrás, testa de novo. Bom, espero poder ter ajudado tutores e veterinários com esse vídeo breve. A medicina veterinária é uma ciência linda, ela precisa ser estudada para a gente conseguir tratar cada vez melhor os nossos pacientes felinos.